caso do mamão, várias pesquisas foram desenvolvidas para dar sustentabilidade à cultura aqui no nosso estado. Mas um grande destaque que foi feito, um trabalho que foi feito e que deu resultados fantásticos para o estado do Espírito Santo e para o Brasil, foi o System Approach, que foi desenvolvido em 93 e foi feito vários estudos, e esses estudos permitiram que o mamão voltasse a ser exportado para os Estados Unidos depois de 13 anos que essas exportações ficaram suspensas por um problema quarentenário de duas pragas que ocorrem no Brasil, e que nós tivemos que desenvolver um trabalho justamente para dar segurança aos Estados Unidos de importar a nossa fruta, que não corresse risco de levar essas pragas para eles. Então foi um sucesso muito bom e nós conseguimos exportar foi suspensas as exportações em 85 e nós começamos a exportar em 98. E de lá para cá, muitas divisas, né, entraram. Nós temos cerca de 80 milhões de dólares nesse período que foram exportados para esse mercado. Além da pesquisa do System Approach, que permitiu que o nosso mamão voltasse a ser exportado para os Estados Unidos, o que a gente pode esperar de perspectiva de futuro? O que a gente tem que pensar hoje, olhando lá na frente? Veja bem, no caso do mamão, nós temos algumas tecnologias que precisam desenvolver para melhorar o seu sistema de produção. Existe, no caso da minha área, especificamente, que é a área de fitossanitária, existe algumas pragas e doenças que nós temos que ter um melhor controle, uma eficiência de controle e ficar menos dependente de alguns tipos de substâncias que não são tão bem vistas, né, e que podem trazer problemas para o ambiente. Nós temos que avançar na parte do controle biológico dessas pragas, técnicas de manejos que nos permitam uma melhor situação para que a cultura desenvolva bem, sem necessidade de ter intervenções químicas, principalmente essas aí a gente precisa. Como algumas variedades também mais resistentes, né, que precisam ser desenvolvidas para que o produtor venha desenvolver um fruto de melhor qualidade e que ela seja bem absorvido pelo mercado interno e tanto para o mercado externo. O modo de produção do mamão mudou aí ao longo dos anos, nesses 60 anos mudou muito? Se a gente tivesse que pensar lá atrás e como o mamão é produzido hoje? Ah, sim, com certeza. Lá atrás nós não tínhamos nem as variedades, não existiam as variedades que existem hoje, que são as comerciais e aceitas pelo consumidor de uma forma geral, tanto interno como também no mercado internacional. Se a gente lembrar um pouco mais na época dos nossos pais, né, quando a gente era criança, se plantava o mamão, que era o mamão São Paulo conhecido, que era um mamão que dava 4, 5 quilos. Esse fruto não tem mercado nenhum, nem aqui, nem em outros lugares, né? Então, assim, ao longo desse tempo, o mamão entrou aqui no Espírito Santo em 76, nos anos 76, e começou a desenvolver até por um problema de doença que existiu em São Paulo, que São Paulo foi um grande produtor, o maior produtor de mamão do Brasil, e com a doença que ocorreu lá, um vírus, né? E que esse vírus também ocorre aqui, nós conseguimos desenvolver tecnologias para que a gente tenha uma convivência boa com esse vírus, e hoje nós temos um destaque com as maiores produtividades da cultura aqui no Brasil. Como é que começou essa produção de mamão aqui no estado? Veja, começou pelo produtor. Teve 2 produtores da região norte do estado que conseguiram algumas sementes desse material, principalmente depois que lá em São Paulo teve o problema da disseminação da cultura, né? A Cotia, que era uma cooperativa na época que produzia muito mamão lá em São Paulo, eles migraram, eram japoneses, eles migraram para o extremo sul da Bahia e começaram os plantios aqui no nosso vizinho, né, na Bahia, nessa época de 76 por aí. 2 produtores conseguiram também essa semente no norte, trouxeram para o norte do estado e começaram os plantios. Foi um sucesso e de lá para cá o Espírito Santo chegou ao posto de 2º maior produtor de mamão e continua até hoje. Nós só ficamos atrás da Bahia com o maior, mas nós, pela tecnologia que nós desenvolvemos aqui no estado do Espírito Santo e o nosso produtor,
a estrutura que é do nosso produtor aqui no norte do estado do Espírito Santo, onde que concentra as propriedades e o polo de fruticultura de mamão está no norte do estado do Espírito Santo, nós detemos a maior produtividade dessa cultura e estamos na frente, é o maior polo exportador dessa fruta do Brasil.